Bem-vindos a mais uma conversa profunda aqui no nosso espaço. Hoje o papo é sobre um tema fascinante: as diferentes faces de Jesus, logo no primeiro século depois da sua morte. Exato. Não era uma imagem só, né? Não mesmo. As fontes mostram, assim, pelo menos três visões bem marcantes convivendo ali. Temos Jesus o homem, o Galileu. Isso, o Nazareno, aquele que os apóstolos conheceram em carne e osso. Depois, o Jesus visto por Paulo. O Cristo, o Salvador. E ainda uma terceira via, né? Jesus o vivo, mais ligado a figuras como Maria Madalena. Uhum. E a nossa ideia aqui é justamente entender como essas visões surgiram, como elas coexistiram nesse início tão efervescente do cristianismo. Antes de uma doutrina mais unificada se formar, certo? Perfeito. Entender essa diversidade inicial, Jerusalém, Paulo, o grupo de Madalena, é chave. As fontes mostram um cenário bem mais complexo do que a gente costuma imaginar. Então vamos lá, vamos começar a desembrulhar isso. Primeiro, essa visão lá de Jerusalém, dos apóstolos originais. Certo. O foco deles, segundo as fontes, era muito no Jesus terreno. No homem que eles seguiam, o Galileu. O que ele ensinou, o que ele fez. Exato, uma perspectiva muito ancorada na experiência direta, na convivência. Por exemplo, a ênfase nas obras, né? A ideia de que cada um recebe pelo que fez. Que as fontes ligam diretamente aos ensinamentos dele em vida. Isso. Mas aí surge Paulo, uma figura que, vamos combinar, muda o jogo. Totalmente. E o ponto crucial, Paulo não conheceu Jesus pessoalmente. E as fontes mostram ele introduzindo com muita força essa figura do Cristo. Que é o termo grego para ungido, né? O equivalente ao Messias hebraico. Era um título importante dizer, não um sobrenome. E mais do que isso, ele traz a ideia de Jesus como o salvador da humanidade. Conceitos como salvação, justificação pela fé. Que, segundo as fontes que a gente analisou, não eram o foco principal do Jesus histórico da mesma forma. A ênfase de Jesus parecia mais nas ações, nas obras, como a gente disse. E o impacto de Paulo foi gigantesco, né? Ah, sem dúvida, ele levou essa mensagem para os não-judeus, os gentios, incansavelmente. Fundou dezenas de comunidades. Enquanto Pedro e o grupo de Jerusalém, no começo ainda estavam mais focados nos judeus, né? Exatamente. Havia essa tensão inicial. E a formulação teológica de Paulo era poderosa. Mas fica a pergunta, né? Como essa distância física influenciou a interpretação dele? É uma questão central que as fontes levantam. Ele mesmo dizia que sua compreensão vinha de revelação, né? Sim, ele afirmava isso. O que nos conecta à terceira corrente importante. A do Jesus vivo. Isso, associada a figuras como Maria Madalena. Para esse grupo, Jesus não era só uma memória ou um salvador distante. Ele era o vivo. Aquele que morreu, ressuscitou e continuava ali, presente, se comunicando espiritualmente. Uma visão mais mística, talvez. Algumas fontes chamam de gnóstica, focada nesse conhecimento direto experiencial. E o interessante é que as fontes até sugerem que alguns dos apóstolos originais podem ter se aproximado dessa visão mais tarde. Pois é. Então, o que a gente tem nesse primeiro século é isso, essas três correntes, o homem, o Cristo Salvador, o vivo, convivendo, às vezes em harmonia, às vezes em conflito. O cristianismo primitivo era tudo menos uma coisa só. Com certeza. Tão diverso que, no século seguinte, figuras como Marcião, por exemplo, levaram essa diferenciação ao extremo. Ele chegou a propor dois deuses distintos, não foi? Um do Antigo Testamento e outro revelado por Jesus. Exatamente. Isso mostra como as interpretações eram fluidas e disputadas. E aí entra a questão dos textos, né? O Novo Testamento, os 27 livros. Uma história complexa também. Primeiro, a língua. As fontes indicam que foram escritos originalmente em aramaico. Que era a língua falada por Jesus e na região, diferente do hebraico do Antigo Testamento. E o tempo. O primeiro evangelho que a gente tem no cânone, o de Marcos, só aparece uns 35 anos depois da morte de Jesus. 35 anos é bastante tempo. E Mateus e Lucas vêm depois, provavelmente usando Marcos como base. Exato, décadas se passaram. E o Evangelho de João é um caso à parte. Ele foi o último dos apóstolos que conheceram Jesus a permanecer vivo, né? Isso. E as fontes sugerem que ele escreveu bem mais tarde, talvez já com uns 90 anos. 90 anos? E por que tão tarde? Bom, uma teoria interessante que aparece no material é que a expectativa da volta iminente de Que Jesus era muito forte na época de Paulo. não se concretizou
E isso teria criado um dilema, talvez até um trauma para aquela geração. E o Evangelho de João é o único dos 4 canônicos que não menciona explicitamente a segunda vinda. Faz sentido pensando por esse lado. Pode ser um reflexo disso, sim. E o início de João, né? No princípio era o Verbo. Super diferente. Introduz uma teologia do Logos bem complexa. Levanta muitas questões sobre a relação do Verbo com Deus. Algumas fontes até veem possíveis influências filosóficas, talvez gnósticas ali. É importante a gente lembrar também que a ideia de Jesus como Deus, naquele sentido mais trinitário, Ela se consolida mais tarde, né? As fontes apontam principalmente para depois do Concílio de Nicéia, já no século IV. na época do imperador Constantino. Exato. E não podemos esquecer da tradução para o latim, que pode ter introduzido adaptações aos interesses da igreja que se formava. Uau! Então, resumindo essa nossa conversa, o que as fontes mostram é um quadro muito mais plural e dinâmico do Jesus do primeiro século. Muito mais, as visões do homem, do Cristo Salvador, do ser ressuscitado e presente, elas não eram etapas de uma evolução linear. Eram interpretações que competiam, que se influenciavam, que respondiam a necessidades diferentes de comunidades diferentes. Exatamente. E isso nos deixa com uma reflexão, né? Se os primeiros relatos escritos surgem décadas depois, já carregando essas diferentes ênfases e tensões, Uhum. Como fica a busca por uma única verdade histórica ou doutrinária sobre o Jesus desse período inicial? pois é, o que isso nos ensina sobre como as narrativas sagradas, no geral, são formadas e transmitidas ao longo do tempo. Como Jesus, que algumas fontes descrevem como uma figura meio controversa na época, sabe? Um bandido judeu, crucificado e tudo, Sim. acabou se tornando, bom, uma figura divina central para tanta gente. Vamos olhar o que os materiais dizem sobre essa jornada. É fascinante mesmo, né? Porque, olha, o que a gente vê nos textos não é uma linha reta da cruz para a divindade. Foi um processo cheio de debates quentes, sabe? Ah, imagino. E com figuras políticas importantes, tipo Constantino entrando na história. E, claro, a necessidade de resolver umas questões teológicas bem cabeludas ali nos primeiros séculos do cristianismo. Ok. Vamos tentar pegar o fio da meada disso. A execução pública, essa origem judaica. Nossa, deve ter sido um ponto de partida bem complicado para quem via ele como alguém especial, né? Com certeza. Como é que se transforma a história de alguém executado como criminoso em algo heróico, divino até? Exatamente, aí que está o desafio central, né? A humanidade de Jesus, sua morte sobre o poder romano, isso criava uma tensão enorme. Como conciliar essa figura, que era terrena, ligada ao judaísmo, ao Deus dos judeus, Javé, Certo. com uma ideia de natureza divina? Essa pergunta, nossa, alimentou discussões fervorosas por muito tempo. E imagino que foi aí que o Concílio de Nicéia entrou em cena, lá por 325 d.C., né? Convocado pelo imperador Constantino. O material fala de uma polêmica grande ali, certo? Sim, foi o palco principal para uma treta teológica gigante, o arianismo, liderado pelo bispo Ário. Arianismo. Qual era a ideia principal dele? Olha, de forma simplificada, Ário dizia que Jesus foi sim um humano excepcional, tão incrível que ele meio que se tornou divino. Mas e aí que tá o ponto? Ele não era Deus desde sempre, na sua essência. Ele era uma criatura. Ah, entendi. A criatura mais elevada, perfeita e tal, mas ainda assim, criado por Deus Pai, não igual ao Pai. Entendi. Então, o Ário ainda mantinha uma conexão forte com a humanidade inicial de Jesus, de certa forma. E qual foi a visão que bateu de frente com isso e acabou prevalecendo em Nicéia? Bom, tinha uma corrente muito forte, impulsionada pelo próprio Constantino e por muitos bispos, que queria levar Jesus a uma condição divina total, igualzinho a Deus Pai. E por quê? Tinha alguma razão por trás disso, além da teologia pura? Olha, argumenta-se que sim, que havia uma motivação meio estratégica, sabe? De tentar apagar ou pelo menos diminuir esse rastro humano de Jesus. As origens judaicas, a execução. Faz sentido. Para facilitar a aceitação, talvez. Exato. Inclusive, essa visão acabava meio que implicando uma ruptura com o Deus de Jesus, né? O Javé, o Deus do Antigo Testamento. Talvez criando uma figura divina que fosse, digamos, mais palatável para o Império Romano na época. Nossa, que complexo. Então, se essa visão de Jesus como Deus total estava ganhando e o arianismo era um obstáculo, como resolveram isso na teologia?
Foi aí que a Trindade entrou? Precisamente, a doutrina da Santíssima Trindade surge nesse contexto todo como uma solução assim muito engenhosa, quase como um quebra-cabeça teológico sendo montado, Engenhosa como? porque ela permitiu afirmar a divindade plena de Jesus, o Filho, colocando ele no mesmo nível do Pai, mas sem eliminar o Pai, claro. E aí introduziram uma terceira figura, o Espírito Santo. Certo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas e o Espírito Santo, de onde ele veio nessa história? Boa pergunta. Para compor essa trindade, né? Pai, Filho, Espírito Santo, 3 pessoas num só Deus, a figura do Espírito Santo foi, digamos, definida ou reinterpretada estrategicamente. Reinterpretada, como assim? Pegaram elementos que já existiam nos textos, tipo referências ao Consolador ou ao Paráclito nos Evangelhos, e deram um novo significado, uma nova importância, para formar essa terceira pessoa divina. Ah, entendi. Então não foi uma invenção do zero, mas uma ressignificação? Isso. E isso ajudou muito, sabe? Não só completava o modelo trinitário, mas também ajudava a consolidar essa divindade de Jesus, igualando ele ao Pai. E, na prática, ajudava a abafar um pouco aquele Jesus mais humano, suas conexões originais com o judaísmo e Jazé. E essa mudança toda na forma de entender Jesus, isso teve impacto no dia a dia da fé, na devoção das pessoas, na estrutura da igreja? Com certeza absoluta. Um exemplo bem claro é como a figura de Maria começou a ser vista. De mãe de Jesus, ela passou a ser venerada como Santa Maria, Mãe de Deus. Percebe a diferença? Sim, claro. Se Jesus é Deus, a mãe dele... Ganha um status divino também, de certa forma. Isso foi parte dessa consolidação da doutrina, um processo que continuou, né, com figuras como o Papa Damaso, por exemplo, que depois encomendou a famosa Vulgata para o Jerônimo. A tradução da Bíblia para o latim, né? Exato, que foi fundamental para unificar a fé, definir quais textos eram oficiais e quais eram, tipo, apócrifos, deixados de lado. Tudo parte de criar uma base sólida e única. É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Disputas teológicas, manobras políticas, a necessidade de unificar. Isso me leva a uma questão que o material também toca. Como é que a gente pode, hoje, analisar essas crenças, essas ações do passado? Esse é um ponto bem delicado, né? A gente sempre corre o risco de fazer julgamentos anacrônicos, tipo aplicar os nossos valores de hoje a um contexto que era completamente diferente. Verdade. Limitada. Às vezes mencionam ideias como a teologia negativa, que é basicamente reconhecer que a nossa linguagem humana talvez nem seja adequada para definir o divino, ou simplesmente notar como os padrões éticos mudam com o tempo. É um bom ponto para a gente ter em mente. Então, tentando amarrar tudo que a gente conversou, o que fica bem claro é que a imagem de Jesus e doutrinas fundamentais como a Trindade, elas não surgiram prontas, né? Foram construídas, debatidas, Muito. moldadas por teologia, por política, pela necessidade de resolver contradições que eles percebiam, como essa tensão entre o Jesus humano, executado como bandido, e o Cristo divino. Exatamente. Se a gente olha para o quadro geral, a gente percebe um padrão, sabe? De como conceitos religiosos evoluem, como eles são negociados, consolidados por forças humanas, por eventos históricos. Parece que essa linha entre o humano e o divino está sempre sendo redefinida. Isso deixa uma pulga atrás da orelha, né? Uma reflexão interessante para quem está ouvindo. Se as interpretações sobre figuras fundadoras podem mudar tanto sim com o tempo e o contexto, como isso faz a gente pensar sobre as narrativas que hoje parecem tão fixas, sejam religiosas, históricas, culturais? Sim. Que outros rastros humanos talvez podem estar sendo abafados ou reinterpretados nas histórias que a gente conta e acredita hoje em dia. Sobre as origens do cristianismo. A ideia é explorar como as visões sobre Jesus eram assim incrivelmente diversas logo nos primeiros anos, sabe? Depois da morte dele. É fundamental entender que não existia um consenso inicial, né? Aquele período foi muito marcado por diferentes grupos, figuras importantes que interpretaram a mensagem e a própria natureza de Jesus de formas bem variadas, às vezes até conflitantes. O material que a gente tem ajuda a mapear um pouco essas correntes iniciais. Certo. Quase uma batalha de ideias ali no primeiro século.
Existiam pelo menos 3 Jesuses bem diferentes competindo pela narrativa. Exatamente isso. O material detalha bem essas 3 visões principais que coexistiam, né? A primeira bom, Jesus o homem. Essa perspectiva vem mais dos apóstolos originais lá de Jerusalém, tipo Pedro. Para eles, o foco era o Jesus humano mesmo, o Galileu, o Nazareno, a pessoa com quem eles conviveram, né? E a segunda visão? Essa talvez tenha sido a mais influente no longo prazo, né? A do Paulo. Curioso, porque ele nem conheceu Jesus em vida. Sim, a visão de Jesus, o Cristo. Paulo foi, assim, crucial para formular a ideia de Jesus como o Cristo, né? O ungido, o salvador cósmico da humanidade. E o interessante, como os textos apontam, é que Paulo introduziu conceitos centrais como salvação pela fé, justificação. Temas que, aparentemente, o Jesus histórico focava um pouco menos. Ele enfatizava mais as obras, as ações, sabe? Mas as fontes também falam de uma experiência mais mística, né? Ligada àquelas aparições depois da ressurreição. Correto. Essa é a terceira face, Jesus o vivo. Essa imagem surge das experiências pós-crucificação que foram relatadas por figuras como Maria Madalena, outros discípulos também. É um Jesus que continuava presente ensinando mesmo depois da morte física. Essa corrente é, frequentemente associada ao que depois ficou conhecido como gnosticismo. E essa ideia de gnosticismo? O material define um pouco melhor o que significa nesse contexto? Porque parece ser bem central para entender essa terceira face e depois até o João, né? Boa pergunta. Basicamente, gnosticismo, nesse contexto inicial, se refere a correntes que valorizavam um conhecimento mais secreto, ou revelado, a gnose, como o caminho para a salvação. Muitas vezes tinha uma visão mais complexa, às vezes até meio negativa do mundo material e do Deus criador do Antigo Testamento, sabe? A experiência direta com o vivo, com esse Jesus ressuscitado, se encaixaria nessa busca por revelação. Entendi. E imagino que essas visões diferentes, o homem, o Cristo cósmico, o vivo mais místico, não conviviam, assim, super pacificamente, né? Paulo vindo de fora, propondo um Cristo Salvador para gentios. Isso deve ter gerado uns atritos com o grupo de Pedro, mais focado no Jesus humano e na tradição judaica. Como o material descreve essa dinâmica? Sim, os textos indicam tensões claras. Aquela relutância inicial do Pedro em aceitar não-judeus, por exemplo, é um caso clássico. Paulo, com a teologia dele da salvação universal pela fé, e aquele testemunho incansável, né? Ele acabou tendo um impacto, assim, transformador. Inclusive, ele meio que abriu a mente dos apóstolos originais, mas não sem debates quentes sobre a observância da lei judaica, por exemplo. Mas a história não acaba aí, né? O material nos leva a olhar mais de perto para uma figura-chave, o apóstolo João, o último sobrevivente daquele círculo mais íntimo. Por que essa demora toda para ele escrever o evangelho dele? Talvez décadas depois dos outros. Esse é um ponto bem intrigante que os textos levantam. Uma teoria é que a proeminência do Paulo e, principalmente, a expectativa não cumprida da volta iminente de Jesus, algo que Paulo parecia esperar muito, né? Deixaram o João numa posição meio delicada. Ele era o último guardião, digamos, da memória direta e a promessa da volta não se concretizava. Ficou complicado. E tem aquela passagem curiosa no final do evangelho dele, né? João 21, quando Jesus fala para o Pedro: se eu quero que ele, João, fique até que eu venha, que te importa a ti? Isso acabou alimentando a lenda de que ele não morreria, colocando ainda mais pressão nele, imagino. Exatamente. E o resultado, como o material sublinha, é que o Evangelho de João é notavelmente diferente. Ele não fica enfatizando a volta iminente de Jesus, um tema que, segundo essas fontes, deixava ele meio desconfortável. Esse assunto só volta com força bem mais tarde, lá no Apocalipse, que tradicionalmente também é atribuído a ele. E a teologia do Evangelho de João, principalmente aquele prólogo famoso, no princípio era o Verbo, também é vista de uma forma particular, certo? O material conecta isso de novo com ideias gnósticas. Sim, alguns estudiosos que são citados nos textos veem ecos gnósticos ali. A forma como o Verbo, o Logos, é descrito estava com Deus e através dele tudo foi feito, sugere uma distinção, uma complexidade na divindade que,
Lembra um pouco aquela diferenciação gnóstica entre um Deus supremo e outras entidades criadoras ou intermediárias, sabe? Hum. Isso se conecta de alguma forma com figuras que vieram depois, tipo Marcion? De certa forma, sim. Marcião, que foi um pensador bem influente no século II, mencionado nas fontes, ele levou essa ideia de distinção ao extremo, né? Chegou a propor dois deuses, um criador, mais ligado ao Antigo Testamento, e o Deus Pai de Jesus. Embora seja diferente do que está em João, mostra como essas ideias sobre a natureza de Deus, da criação, estavam circulando e sendo debatidas intensamente naquela época. Então, resumindo tudo isso, o cristianismo primitivo era um verdadeiro caldeirão de ideias, né? Longe de ser um bloco único. Pedro, Paulo, Maria Madalena, João, cada um representava fios diferentes nessa trama inicial sobre quem era Jesus e qual era a verdadeira mensagem dele. Exatamente. E fica a reflexão, né? Essa imensa diversidade, essas tensões todas presentes desde o comecinho. Isso nos faz questionar até que ponto a versão mais oficial, mais unificada do cristianismo, que se consolidou séculos depois, especialmente com Constantino, conseguiu realmente abarcar toda a riqueza e os debates das origens mais remotas. Quais vozes será que foram amplificadas e quais talvez tenham sido abafadas nesse processo todo? Jesus, filho da terra, do chão, caminhou por fé e compaixão. Não veio brilhar em trono ou além, mas viver o simples, puro no bem. Olhou nos olhos de quem sofria: meus irmãos, lutem, viva a bondade. Não foi milagre distante no céu, mas o amor presente aqui e agora. Não pedimos altares nem louvor, só o exemplo de uma vida de amor. A coragem de amar nos faz melhor, como Jesus, apenas ser até a dor. Não trouxe ouro nem impôs a ninguém, mas trouxe o amor inteiro e além. A cruz que levou foi dor e coragem, mostrando que amar é sempre a mensagem. Nem os homens quiseram entender, mas um coração humilde soube ver. Jesus camponês e mestre fiel, a força que vive em todo viver. Não pedimos altares nem louvor, só o exemplo de uma vida de amor. A coragem de amar nos faz melhor, como Jesus, apenas ser até a dor. Nos teus passos encontramos o caminho, não em milagres, mas no gesto mais simples. O rastro deixado em silêncio e paixão nos mostrou o amor é o coração. Não pedimos altares nem louvor, só o exemplo de uma vida de amor. A coragem de amar nos faz melhor, como Jesus, apenas
renascer até a dor.